Você vai aprender física, eu garanto. Um astronauta dentro de um satélite em órbita geoestacionária, ou seja, parado em relação à superfície da Terra, tem a sensação de flutuar dentro do satélite por quê? Fera, anote esse nome aí. Imponderabilidade. Aí você vai dizer, nossa, que nome complicado. Não tem nada de complicado. Imponderabilidade é um estado em que o corpo não percebe o próprio peso. Então, quando você está num estado de imponderabilidade, você não percebe o próprio peso. Ives, e por que acontece isso no satélite? Porque a pessoa, no caso o astronauta, e todas as coisas ao redor dele sofrem a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que nesse caso está fazendo o papel de aceleração centrípeta, mantendo o corpo em órbita. Então, como todas as coisas estão aceleradas igualmente, não existe o peso aparente e por conta disso não se tem a sensação de peso. O peso continua existindo, que é a força de atração gravitacional. Contudo, a sensação dele não, porque o peso aparente não existe. E aí, nesse caso, a gente diz que o corpo está no estado de imponderabilidade. E isso acontece, como diz a letra B, porque tanto o satélite como tudo o que está ao seu interior tem a mesma aceleração. A alternativa correta, então, é a letra B de boazinha. Atenção, fera, não precisa que haja uma trajetória circular para haver imponderabilidade. Quando você tem aqueles aviões que treinam astronautas, em que um avião despenca em queda livre, os corpos dentro flutuam em relação ao avião, porque todas as coisas têm a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Não numa trajetória que é uma trajetória circular, mas numa trajetória de queda. Se você estiver, por exemplo, dentro de um elevador e esse elevador começar uma queda livre, dentro do elevador você vai ter uma percepção de flutuar, como se tivesse com ausência de peso. Mas, na verdade, todas as coisas estão aceleradas com a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Esse estado em que você tem uma percepção de ausência de peso é chamada de imponderabilidade. Tranquilo? Nesse caso, porque tanto o satélite quanto o que está dentro dele sofre a mesma aceleração. Alternativa correta, letra B. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Durante cerca de 8 dias, um astronauta brasileiro dividiu com astronautas estrangeiros uma missão a bordo da Estação Espacial Internacional. Inúmeras fotografias da parte interna da estação mostraram objetos e os astronautas flutuando no seu interior. Esse fenômeno ocorre porque, até a questão apresenta uma situação que a gente chama de imponderabilidade. Muito cuidado. Algumas pessoas pensam que o estado de imponderabilidade acontece quando o peso se anula. Não é verdade. A imponderabilidade acontece quando o peso aparente é nulo, quando a percepção de peso se anula. Até porque, nessa situação em que o corpo está na estação espacial girando em torno da Terra, a gente sabe que o corpo está sofrendo uma aceleração gravitacional. A gente sabe, inclusive, que a aceleração gravitacional para essa situação é dada por constante que multiplica a massa do planeta, que no caso é a Terra, sobre o quadrado do raio da trajetória, que nesse caso o raio da trajetória é o raio R do planeta mais a altitude h. Tudo isso ao quadrado. Ora, como a massa do planeta é não nula, eu tenho que esse valor aqui é necessariamente diferente de zero. É menor no espaço do que na superfície da Terra, mas é diferente de zero. E por ser diferente de zero,
a primeira proposição, que diz que a aceleração da gravidade sobre eles é zero, está errada. Então, a primeira proposição, vou chamar aqui de I, está falsa. A segunda proposição diz: os objetos e os astronautas têm a mesma aceleração da estação. Ora, tudo que estiver dentro, orbitando, vai estar sujeito à mesma aceleração que é a aceleração da gravidade. Está todo mundo caindo, só que é uma queda, ao invés de radial na linha do raio, é uma queda tangencial. Por isso, a aceleração dos objetos é igual à aceleração dos astronautas e tudo isso é igual à aceleração da gravidade G que a gente calculou aqui no primeiro. Então isso é verdade. E como todos têm a mesma aceleração, a percepção é de falta de compressão, falta de reação normal à compressão, o que dá uma percepção de ausência de peso, mas de peso aparente. Cuidado com isso. A terceira proposição diz que não há força resultante entre eles. Ora, se eu tenho um movimento circular, necessariamente eu tenho aceleração centrípeta diferente de zero. E aí, a força resultante centrípeta é necessariamente diferente de zero. Então, sim, eu tenho aqui uma velocidade v que é tangencial à trajetória e apontando para o centro aqui da Terra, eu tenho uma aceleração centrípeta que é g. Se eu tenho uma aceleração centrípeta diferente de zero, necessariamente eu tenho uma força resultante centrípeta que é diferente de zero, o que significa que a força resultante é diferente de zero. Então a proposição 3 está falsa, sendo verdadeira exclusivamente a 2, e por conta disso o gabarito da questão é letra B, B de boazinha, tranquila.